O show do Heleno Rotai, Rádio Serviço. Pontualmente às 11h30, está na hora de conversar mais uma vez com o grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. E para minha alegria, estou recebendo aqui também a psicóloga doutora Ana Lúcia Queiroz, CRP 8744. Porque a nossa ouvinte Carla Garcia, moradora de Duque de Caxias, foi diagnosticada com depressão e gostaria de saber a diferença entre depressão e ansiedade. Então, bom dia, bom domingo, doutor Silvio e doutora Ana. Bom domingo, Helena, aquele beijo para a família Tupi, um bom domingo, Regininha, Jorginho Epa, Gugu, um beijo também para a Lelê, que está melhorando. Isso. E agradecer a Carla. Carla, você e 19% da população geral do Brasil sofre de ansiedade, ou melhor, de depressão. É um número de acordo com o Ministério da Saúde nós temos. E depressão, primeira informação do Dr. Silvio, mandando um beijo para a dona Ivete, Ivete Viana, Ivete Metralha, que aniversaria hoje, está comemorando, alegre como tem que ser. Depressão não é baboseira, depressão não é bobagem, depressão é uma doença séria. Tem gente que diz, depressão é frescura, se tivesse que fazer não tinha isso. Heleno, a depressão é uma condição tão séria que, na minha modesta opinião de um reles clínico geral, ela precisa ser acompanhada por 2 profissionais da área de saúde distintos. Sempre que possível, psiquiatra, e nunca prescindir o apoio do psicólogo para terapia, porque só remedinho não resolve. Razão pela qual eu agradeço muitíssimo a Ana Lúcia Queiroz ter se prestado nesse domingo quente, bem quente, vem aqui para nos ajudar com isso. Só para entender rapidamente, ansiedade é uma coisa normal. Se nós não tivéssemos ansiedade, Helena, sabe qual a chance de eu chegar para fazer o serviço de saúde qualquer dia aqui? Zero. Zero. Mas por que, doutor Silvio? Porque, por exemplo, para eu atravessar a rua hoje de manhã pegar meu carro, eu parei, olhei para a esquerda, olhei para a direita. Porque vai que vem um na contramão ou um na mão certa, e eu sem nenhuma ansiedade, sem nenhuma expectativa, com a cabeça no mundo das nuvens, vou, eu atravesso e levo uma trombada. Verdade. Ah, mas isso é ansiedade? Claro, é uma expectativa que eu criei. Será que vem carro? Isso é ansiedade. Porém, como tudo nessa vida, na dose ou intensidade errada, ela não só me leva a uma reação, como excessivamente me impede qualquer ação. E quando eu tenho uma ansiedade excessiva, eu posso ter a síndrome do pânico. O indivíduo sequer consegue sair, não é de casa, é do quarto. É outra condição seríssima também. Mas vou passar a palavra para quem entende disso muito mais do que eu. Isso aí. Dá o bom dia, doutora Ana Lúcia Queiroz. Explica pra gente um pouco sobre ansiedade, depois a gente fala sobre depressão para fechar com chave de ouro. Bom, depois da aula que você deu, eu só vou fazer pequenos adendos, né? É o que ele falou, o que o Silvio falou. A ansiedade é comum e faz parte do dia a dia da gente. Isso aí, no trabalho, no trânsito, onde a gente estiver, né? Isso faz com que a gente impulsione a vida. É verdade. Né? Agora, o grande problema é quando foge do controle, que é excessiva. O que é excessivo? A gente começa a pensar o tempo todo que alguma coisa de ruim vai acontecer, que eu não sou mais capaz de fazer alguma coisa, eu fico extremamente com o coração acelerado, com sudorese, eu tenho distorção de uma realidade pelo um quadro de ansiedade. E aí é onde está uma das maiores dificuldades quando é de um relacionamento, né? Porque a ansiedade controlada, normal do dia a dia, essa é inerente ao ser humano, graças a Deus. Agora, quando foge desse controle, né, esse é preocupante. E é o que o Silvio estava falando. Ansiedade e depressão são quadros que muitas vezes vêm juntos. Eles não andam separados. Por que não andam separados? Porque quando a gente está muito ansioso, a gente fica muito frustrado de não conseguir dar conta de tudo aquilo que a gente é capaz de fazer. Né? A gente fica muito acelerado, a gente fica a 220. Sim. A gente tem um desgaste corporal muito grande.
Juntando isso com um quadro muito parado, deprimido, sem gasolina, de um quadro de depressão, onde o ser humano não tem energia, como o senhor falou, de sair do quarto, né, nem de casa, a tendência é um cada vez piorar o quadro do outro. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, deixar bem claro, viu, Heleno? Ansiedade é uma reação normal, todos nós temos, e que precisa estar presente, inclusive para assegurar a nossa sobrevivência. A ansiedade nos dá uma certa preocupação, um certo receio, e é muito bom que a gente tema as coisas do dia a dia, para a gente ficar precavidos. Olha que palavra bonita, o Santoro está batendo palmas de pé. Tá certo. A precaução, ela é uma medida que a gente toma de cautela. Então é prudente que você só atravesse no sinal verde. É prudente que mesmo atravessando no sinal verde, você olhe para a esquerda, olhe para a direita, vai com um desavisado, distraído, falando no celular, avança o sinal e te pega você estando certo. Chegando lá em cima, São Pedro vai perguntar se você estava atravessando na linha ou não. Então, isso é ansiedade. Depressão é uma doença. Por quê? Porque, veja bem, Heleno, eu imagino, sem querer brincar e já brincando, falando do Edson, irmão botafoguense, eles andam tristes. E é natural. Houve até quem tatuasse campeão 2023. Olha o tamanho da frustração. Pois é. Quando eu crio uma expectativa, qualquer que ela seja, pode ser no campo do futebol, que a gente é apaixonado, pode ser no campo tipo, poxa, eu vou ter aquele aumento salarial, eu vou ter aquela promoção, ela vai aceitar sair comigo para jantar. Qualquer expectativa que eu crie, mas que não se realize, isso gera uma decepção, uma frustração. Eu vou ficar com uma sensação de tristeza. Caramba, eu perdi um amigo chegado, tive a notícia da morte de um parente, eu fico triste. Se eu não ficar, eu sou um robô. Então o ser humano fica. O grande problema é que, infelizmente, Helena, eu perdi o Thor, meu cachorro. E eu tô sem sair de casa há 8 meses por causa disso. Ele é parte da minha família. Eu fiquei tristíssimo quando ele morreu, eu fiquei arrasado. Mas eu não deixei de trabalhar. Eu não deixei de fazer as minhas coisas. Aliás, eu fiz o mesmo quando a minha saudosa mãezinha e meu pai se foram. Porque eles me ensinaram a ter responsabilidade na vida. Fui trabalhar com o coração apertado, sangrando lágrimas de sangue. Mas eu fui. É obrigação. Triste. O que é o deprimido? É aquela pessoa que sente uma angústia, que sente uma tristeza, que sente uma perda da vontade de viver, a princípio sem uma razão aparente, né, Ana? É como se a gente tivesse acabado, vamos supor, a gasolina de um carro. Né? O carro não anda de jeito não. Você pode falar, anda carro, levanta, faz um esforcinho que as pessoas fazem, né? Não custa nada, não tem energia para isso. Exatamente por ser uma doença. Quem tem mais tendência a ter ansiedade, depressão? Homens, mulheres, ou é tudo a mesma coisa? É mais comum nas mulheres. Nas mulheres. Mas eu entendo isso, viu, Ana, por uma razão muito simples. As mulheres, de um modo geral, no Brasil e no mundo, elas têm uma preocupação maior com a saúde do que nós, homens. É verdade. O homem é, por natureza, acomodado, desleixado, covarde. É verdade. Tem medo. E não procura auxílio. Então tá triste, tá deprimido, tá angustiado, não procura ajuda. Diferente da mulher. A mulher lida melhor com os sentimentos, né? Além de lidar melhor, a mulher tem amigas. Ela né? procura ajuda. Então ela acaba falando dos seus problemas e a ajuda vem através disso. O homem procura os amigos para tomar aquela branquinha, cerveja, para contar vantagem. É diferente a consciência do homem da consciência da mulher. Mas eu deixo eu falar uma coisa, no consultório, isso é um dado muito interessante. Eu acho que depois da pandemia, os homens aumentaram muito no consultório. Hoje já consegue-se entender que terapia não é só para doença, que terapia é exatamente para a gente não ficar doente nesse mundo cada vez mais doente. Doente. Para não chegar a um extremo, né? Controlar, né? Vamos dizer assim. Né? Agora, imagine quando a pessoa deita na sua cama e começa a planejar, porque ela começa a perceber o seguinte: meu Deus, para que eu vou sair de casa? O que eu espero da vida? Que mais que esse mundo pode trazer de ruim para mim? Qual é a expectativa que eu tenho?
Ela tem a sensação, né, que vai acontecer alguma coisa ruim. Ruim, é pessimista, é negativo, é triste demais, é angústia demais. A sensação é horrorosa, Heleno. E aí, veja bem, nós já temos comprovação científica de que existem alterações das chamadas substâncias neurotransmissoras, serotonina, noradrenalina, um pequeno menos intensidade de dopamina, mas também estão em desequilíbrio nas pessoas com depressão. E os medicamentos chamados antidepressivos, que sempre devem ser prescritos sob supervisão médica, preferencialmente de um psiquiatra, porque tem vários. Serviu para a dona Regina, não necessariamente vai servir para a dona Ana Lúcia. Não necessariamente vai servir para o Silvio, ou para o Heleno, ou para o Jorginho, ou para o Gugu. Cada um tem um tipo de antidepressivo que naquela circunstância pode ser útil. Cabe ao médico, somente a ele, avaliar isso. Mas é suficiente? Não. Vou chegar, olha só, minha amiga, meu amigo, eu preciso que você comece a fazer uma terapia. Não precisa de terapia, isso é frescura. Não é frescura, não. É tratamento, e nesse caso, essencial. Sabe por quê? Porque senão a gente medica e a gente aparentemente melhora. Só que sem terapia você não muda verdades. Não tem jeito. E se não mudar verdades, você não vai sair de um quadro deprimido. E, doutora, é um negócio interessante. Muita gente diz, a pessoa deprimida não sai de casa. O pior, não é não sair de casa, não sai do quarto. A pessoa não vai até a sala, não vai até a cozinha. Isso é o início, Muitas né? Porque vezes... a tendência, como o Silvio falou, é aumentar e se tornar... Risco à vida. Eu sei de casos de pessoas que não tomavam banho, porque não saíam da cama, não tinham vontade de ir até o banheiro tomar banho. Não é nem vontade, não essas pessoas começam a ter, Heleno, planejamento e ideias de autoextermínio. A estima delas é tão baixa que dor é tão grande que elas não conseguem sequer se olhar no espelho. O mundo para elas é absolutamente sem sentido, desprovido de razão. É um quadro grave, eu disse. Depressão é doença. A gente não pode tratar ninguém com depressão como se tivesse com uma frescura. Ou uma frescurite que vai passar. Se você tem alguém, algum familiar, algum amigo nessa situação, ajude-o. Ele pode não ter sequer forças para te pedir ajuda, mas ele mais do que ninguém precisa do teu apoio. E lembrando, psicólogo e psiquiatra também, os dois agindo em conjunto. E olha, olho nos adolescentes, porque hoje em dia tá grande. Ana, sem palavras para te agradecer tua vinda aqui, falar de um assunto que, olha, a gente é capaz de falar da alegria que o Fluminense nos dá, Heleno, durante um programa inteiro. Mas falar sobre ansiedade e depressão, a gente precisaria de pelo menos uns 3 domingos do Heleno Rottai, e certamente não iríamos esgotar o assunto, tamanha complexidade que ele tem. Sem dúvida. Ana, para o teu encerramento, agradecendo mais uma vez, em nome da família Tupi, em nome desse serviço de saúde, tua vinda aqui. Eu agradeço o carinho de todos vocês e o convite que sempre me foi dado. Sempre estarei aqui. Um beijo, querida, e até breve. Beijo, meu amor. Doutor Silvio, tema para domingo que vem. Pois é, a gente ficou aqui falando de tantas coisas, me obrigaram a trabalhar e não escolhemos, mas estamos no dezembro laranja. Sim. A Célia me pediu para falar sobre prevenção de doenças. Eu queria falar domingo que vem sobre câncer de pele. O dezembro laranja foi criado para a gente falar de um câncer que no Brasil é o mais comum, é o câncer de pele. Falar sobre isso? Vamos sim, fechado. Uma semana abençoada, família Tupi, e lembrar, é apenas um jogo. Beijo, família Tupi. Boa semana, até domingo que vem, querido. Show do Heleno